Fala, querido aluno do 9º ano, estamos aqui na nossa segunda aula do segundo bimestre, né? Iniciamos já os nossos trabalhos, não é mesmo? Estávamos vendo a equação do segundo grau lá no nosso primeiro bimestre, né? Na aula 7, lá no primeiro bimestre nós aprendemos a identificar. Na primeira aula do segundo bimestre, nós aprendemos, né, a resolver equações incompletas e nessa segunda semana agora, né, aula 2 do segundo bimestre, nós continuaremos com equação de segundo grau e agora nós aprenderemos a resolver equações completas, tá? Carol, como a gente usa? Nós veremos vários métodos em sala. Mas o método que eu dei prioridade é um método infalível para qualquer tipo de equação. Inclusive, ele pode ser utilizado em equações incompletas também. Se você não lembrar como faz, recorre a ele, porque Bhaskara, querido, ó, merece reverência. Vambora lá. Gente, vamos lá. Tudo começa através do nosso discriminante. O que é o discriminante? O discriminante, eu vou trazer a formulazinha para a gente poder voltar para esse slide, tá? O método de Bhaskara, ele inicia aqui. Tá bom? Carol, o que é isso? Que loucura é essa, pelo amor de Deus? Vamos pensar comigo. Para resolver uma equação de segundo grau completa, ela tem que estar naquele formato ax² mais bx mais c igual a zero. Ou seja, o formato da equação canônica ou equação reduzida, ok? Bem, a partir daí, eu vou usar essas formulinhas aqui, ó. Eu vou fazer a demonstração para vocês em sala. Vocês vão ver que ela é uma maravilha de Deus, uma coisa divina que desceu à terra, maravilha. Olha isso aqui, gente. Bem, isso aqui é como se fosse um quebra-cabeça, tá? O seu coeficiente A, você vai usar aqui. O seu coeficiente B da equação, você vai usar aqui. O coeficiente C, você vai usar aqui. Mas, Carol, qual é o propósito de fazer o método de Bhaskara? Qual é o propósito de resolver uma equação de segundo grau, sendo ela completa ou incompleta? Qual é o propósito? Encontrar os valores de x que atendem àquela equação, ou seja, que são solução daquela equação, tá? As raízes da equação, como a gente costuma dizer nos enunciados, ok? E esse carinha aqui é o delta, tá? Ou discriminante, tá bom? Essa letrinha aqui é chamada de delta, tá, gente? É a letra grega delta. E o nome dessa expressão é para calcular o discriminante. A gente chega até o cálculo do discriminante, ok? Bem, Carol, e por que o nome dele é discriminante? Porque através dele você vai descobrir se a sua raiz tem ou não raízes reais, tá? É um método prático, é um método mais rápido para você perceber se, na verdade, ele é muito certeiro, tá? Esse método ele é muito certeiro. E aí serve para você descobrir se a sua raiz tem ou não solução. Só de calcular o delta você vai ver se você vai ter solução ou não. Vamos lá, calculando meu discriminante, cheguei lá na minha equação e o meu discriminante deu um número negativo, um número menor do que zero. Bem, eu vou saber então que é impossível ter raiz real nesse caso, tá? A raiz vai ser um número complexo, a gente não estudou ainda, vai estudar só lá na terceira ou segunda série do ensino médio, né? Então, dependendo do material que a gente estiver usando. Então, ó, em relação aos conjuntos dos números reais, eu não tenho, quando meu delta dá um número negativo, não tem como prosseguir com a minha equação. Ou seja, não vão ter raízes reais atendendo aquela equação. Ou seja, não tem solução. Conjunto solução é vazio. Carol, e se o meu delta der zero? Se o seu delta der zero, você vai saber de cabeça na hora, assim, ó, ih, meu delta deu zero. Se o discriminante dá zero, você vai pensar que as raízes x1 e x2, né, as duas raízes que atendem a sua equação de segundo grau, elas vão ser idênticas, vão ter o mesmo valor. Então, o x1 vai ter o mesmo valor que o x2, ok? Beleza. E se o seu delta der um número maior do que zero, ou seja, positivo, é livre, meu amor, assim como choro, não é mesmo? Ó, aqui é livre, você vai ter duas raízes, sim, existentes, porém diferentes, tá? Reais, tá bom? Nem sempre vai dar um número de uma raiz exata, tá? Então a gente vai prestar atenção sempre no nosso discriminante ou no nosso delta, para que a gente consiga prosseguir e perceber se existem raízes reais ou não para a nossa equação. Tá bom? Bem, aí a gente vai usar essa formulazinha aqui para o delta. Nós usamos essa. A partir do momento que eu encontrei um valor aqui, eu substituo esse valor dentro da raiz quadrada. E é por esse motivo que quando meu delta dá negativo, eu não tenho raízes reais. Por quê? Quando eu coloco o valor do delta aqui, por exemplo, se fosse menos 16, menos 16 tem raiz quadrada?
Não. Então, não existe, na verdade tem uma raiz quadrada sim, tá? Mas ela não é real, ela não tá dentro do conjunto de números reais, tá? Então a gente considera que essa equação, quando o meu delta, meu discriminante dá negativo, né, dá menor que zero, eu não tenho valores reais aí para atender, tá bom? Aí vamos seguindo. Olha um exemplo aqui que eu trouxe para você, ó. Ali, ó, minha equação x² menos 3x menos 54. Primeiro passo de todos, eu reconheço os coeficientes numéricos. Então, o meu A é 1, o meu B é menos 3, o meu C menos 54. Tudo bem? Até aí a gente já tinha trabalhado, inclusive caiu lá na nossa AV2 do primeiro bimestre, o reconhecimento dos coeficientes, correto? Bem, por que eu faço isso? Para conseguir encaixar cada indivíduo no seu devido lugar quando for calcular o meu discriminante. Qual é a fórmula do meu discriminante, afinal? B² menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, quem eu tenho como B, eu vou elevar ao quadrado. Então, menos 3². Menos 4 da minha fórmula, 1, que é o meu A, e C, que é menos 54. Eu resolvo as operações, ó, menos 3² deu 9. Fiz a operação aqui da multiplicação, dá mais 216. Somados, o meu delta dá 225. Opa, deu 225? Positivo. Delta positivo maior que zero, tenho raiz. E as raízes são diferentes, então eu vou calcular. Aí eu jogo lá na minha fórmula. Menos B, mais ou menos a raiz de quem deu o delta, dividido por 2 vezes A. Substituir. Isso aqui é um grande quebra-cabeça. Você vai colocando cada pecinha, onde tem a letra A, você bota o valor de A. Onde tem o valor de delta, você bota o valor de delta. E aí você vai encaixando. E beleza, você vai chegar aqui. Ó, menos com menos dá mais, então ficou mais 3. Raiz de 225 é 15 e 2 vezes 1 deu 2. Carol, mas espera aí, mais e menos na mesma conta, tem como fazer? Claro que não. Você vai vir aqui, ó, 3 mais 15 dividido por 2, ó, 18 dividido por 2 deu 9. E 3 menos 15 dá menos 12, que dividido por 2 dá menos 6. Carol, então é assim? Eu divido e separo as operações, uma eu faço com mais e a outra com menos? Sim. Porque a partir desse momento aqui, ó, eu não consigo fazer na mesma operação soma e subtração com o mesmo número, tá? Eu só consigo se eu repartir. Eu vou jogar uma operação com a soma e a outra com a subtração. E é assim que eu encontro as duas raízes, os dois números que satisfazem a minha equação. Ou seja, tenho duas soluções para essa equação, 9 e menos 6. Beleza, galera? Bem, nós aprenderemos vários outros métodos, tá? Soma e produto, nós aprenderemos a visualizar mesmo e por fatoração a gente conseguir resolver, tá? Então vai ser bem tranquilo, fiquem tranquilos e nós vamos ver vários exemplos de exercícios em sala e no online também. Então, ó, grande beijo e até a próxima!